Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos em mais uma lição bíblica, desta vez na lição de número 3, que vamos falar sobre a encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, o qual farei a leitura neste momento. Diz assim: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que Deus, portanto, desde já abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Nós lemos agora há pouco o, o texto de Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 1, conforme o destaque feito aqui na revista. Pois bem, o texto da lição anterior nos ensinou a superioridade da fé cristã. Já na lição de hoje, vamos ver vários aspectos do fato de Jesus ser superior em tudo e em todos. Vejamos. Nesta exposição serão tratados alguns pontos. O primeiro dele, como escaparemos? Vou fazer aqui um destaque rapidamente. Como escaparemos? Depois, a humilhação e a glória do Senhor Jesus. A obra realizada por Jesus e comparando os sacrifícios, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Pois bem, já fizemos aqui algumas marcações. Vamos ir para o primeiro aspecto. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Eu já fiz a leitura do versículo 1. Vale a pena você ler o restante dos versículos indicados, do versículo 2 até o 5, e partindo do princípio que você já fez a leitura, vejamos que estes versículos de 1 a 5 pode ser definido como a palavra de Jesus versus a palavra dos anjos, conforme o autor da revista nos diz. Por causa de quê? O capítulo 2 vai nos apresentar a maior dificuldade com que defrontava esta comunidade primitiva de cristãos. Eram judeus convertidos a Cristo, eles já deveriam ser mestres, deveriam estar bem aperfeiçoados na fé, crescendo de glória em glória, porém, eles estavam muito aquém daquilo que era esperado da parte deles. Observe que hoje em dia não é diferente. Vez ou outra, aqui e acolá, a gente vê pessoas que já deveriam ser maduras emocionalmente, espiritualmente, porém agem e pensam, inclusive, como bebês na fé, como meninos ou ainda crianças. A história parece que se repete. Só muda as figurinhas, os rostos das pessoas. Mas a gente vê isto claramente também nos dias atuais, ou seja, não é algo que somente aconteceu naquele período há mais de 2000 anos, pelo contrário, tem se repetido, infelizmente, a história e muita gente não aprende com os erros de outros no passado. Nós deveríamos evitar de cometer tais erros, aprendendo com os erros e não repetindo-os. Porém, a gente encontra muita dificuldade, como eu disse no início. O esplendor de sua fé estava se desvanecendo, eles estavam perdendo seu fervor, e as torrentes de sua sociedade hoje estavam varrendo para longe de Cristo, e eis aí um elemento que é muito peculiar nos dias atuais, a chamada preguiça religiosa. Isso mesmo. Tem gente que tem preguiça para fazer as coisas do reino de Deus, ou quando não, da Igreja de Cristo.
tem uma boa vontade, tem tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar muitas coisas na sociedade, em prol de si, da sua família, porém, não tem a mesma garra, a mesma disposição, não dedica a mesma atenção para as coisas de Deus. É gente preguiçosa que sequer lê a Bíblia. É gente que não tem tempo, vou dizer assim, ou não se organiza para ler a Bíblia por conta da preguiça, por extensão, não faz as coisas que deveriam ser feitas conforme aquilo que está preceituado na palavra de Deus. Eu sei que existe alguns irmãos em Cristo que não leem a Bíblia, não é necessariamente por preguiça. Sabe o que é? É porque a pessoa não criou o hábito de leitura. E quem não tem o hábito de leitura, acredite em mim, não vai ler quer a Bíblia, quer qualquer outro livro, por conta da ausência desse hábito de leitura. Por isso que, vez ou outra, eu faço esta alusão para que as pessoas venham atentar para o hábito tão salutar da leitura. A gente aprende a ler. A gente cria um hábito para ler e a melhor maneira é você começar a ler um assunto do seu interesse. Você pode dizer assim, Gustavo, eu gosto de esporte. Leia tudo sobre esporte. Quando você criar o hábito de leitura, porque você está lendo com prazer, com bastante alegria, afinal de contas, você gosta de esportes, você vai começar a ler tudo que tiver na sua frente. A leitura faz parte da nossa vida. A gente faz leitura o tempo inteiro. E quando a gente cria o hábito de leitura, naturalmente vamos ler todas as coisas e não apenas as questões relacionadas à vida cristã. Por isso, se não tem o hábito de leitura, crie o hábito, como eu disse, começando a ler coisas do seu interesse, que você sente grande prazer. Algo que realmente motiva e faz com que você pare e dedique tempo e atenção. Lá na frente, ao criar este hábito, você pode ter certeza, vai estar lendo toda a Bíblia, inclusive o livro de Levítico. Por que digo isto? O livro de Levítico, as pessoas começam a ler, daqui a pouco pula tanto capítulos quanto não, quando não, o próprio livro, porque acha uma chatice, uma série de coisas contidas naquele livro em questão. Acontece que toda a palavra de Deus tem a sua importância e, por isso, deveria ser lida por todo crente em Cristo Jesus. Dito isto, a gente pode avançar. Por quê? O autor diz assim: por isso, é o meio usado pelo pregador para fazer com que todo o peso maciço de sua pesada teologia, do capítulo 1, se exerça para manifestar sua preocupação com a liturgia dessa congregação primitiva. Ele não se havia permitido uma exibição de habilidade exegética a fim de corrigir uma aberração doutrinária. E prossegue: o seu interesse é prático. A sua congregação está começando a desviar. Este material que foi lido se encontra nesta referência aqui embaixo, na obra deste autor, na página de número 34. É do Comentário Bíblico Broadman. Eu tenho, inclusive, em mãos, estou aqui é, tendo como suporte para esta aula. Feito esta observação, o que que o autor comenta? Voltar ao judaísmo significa negligenciar a salvação. O tradicionalismo escraviza, mas o evangelho liberta. Não é à toa que o próprio evangelho de Deus diz que
Se verdadeiramente Cristo nos libertar, né, seremos livres. Ou seja, quando a gente tem Cristo Jesus e a verdade vai realmente nos libertar, aí genuinamente seremos de fato livres. A verdadeira liberdade consiste em se tornar um escravo de Cristo Jesus, porque é melhor ser um escravo, um súdito de Cristo, do que ser uma pessoa presa ou dominada, quer pelo pecado, quando não pela ação do diabo. Há uma citação de um autor a respeito da tradição que diz assim: a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Vamos, aos poucos aqui, fazer um destaque que só vamos descer aqui, ó. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Já o tradicionalismo, conforme asseverado aqui, é o seguinte: é a fé morta do que ainda vivem. O que que a gente pode chamar a atenção? A tradição em si, meus irmãos, não é algo ruim. A nossa denominação batista era chamada de batista tradicional, ou, se você preferir, batista histórico. É uma denominação histórica, com centenas de anos aqui no Brasil, e já passamos do centenário há muito tempo, e iniciou um movimento chamado Batista em 1609 na Holanda, e por isso a Aliança Batista Mundial, quando completou os 400 anos, fez uma grande festa, um grande memorial em alusão aos 400 anos da denominação batista. Uma igreja, digo, uma denominação centenária, mais de 400 anos. Aqui no Brasil já chegamos cento e poucos anos atrás, temos influenciado positivamente em muitos aspectos, porém, deixamos a desejar em muitos outros. E a gente precisa entender que quando a gente fala assim, a igreja batista tradicional não é uma igreja quadrada, retrógrada, nada disto. Uma igreja tradicional é aquela que tem uma tradição que tem uma fé viva daqueles que já morreram, ou seja, é algo dinâmico. A tradição, ela é boa em si, não é ruim. Por isso, ela precisa ser mantida viva e a gente certamente ser grato ao Senhor por ter usado homens e mulheres no passado para que a gente venha, então, usufruir de todo esse resultado qual nós estamos lidando nos dias atuais. E isto somente aumenta a nossa responsabilidade, além do privilégio de recebermos um legado da parte dos nossos irmãos em Cristo, principalmente aqueles pioneiros no Brasil, americanos, na sua maioria, que evangelizaram, desbravaram o nosso país, enfim, que contribuíram enormemente com escolas batistas. Na época era tudo na zona rural, porque a população era rural, contribuiu com os seminários, com a produção de livros, bíblias, etc. e tal. Enfim, nós só temos que agradecer e assumirmos a responsabilidade nesse exato momento. O autor aos Hebreus vai exortar os seus leitores que estejam muito atentos às coisas que ouviram para que não se desviem delas. Cristo, conforme o destaque feito, é a âncora e o leme. A gente sabe que a âncora num barco ou no navio é necessário, é importante, não apenas para atracar, para manter seguro, mas se Cristo é a nossa âncora, ele também deve ser o nosso leme. De modo que, se a igreja é de Cristo Jesus,
Porque nós insistimos em e teimamos em fazer com que a igreja venha a ser um reflexo das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Porque, como se diz no popular, a igreja é a cara, entre aspas, né? O rosto é a cara do seu pastor. A igreja, em termos não de cara, mas numa referência a Jesus, de uma forma muito respeitosa, deveria refletir o rosto de Cristo, ou a mente de Cristo, e não uma mente como a nossa, que quer queira ou não, é comprometida pelo pecado. Porque o pecado habita ainda em nós, apesar de ter também dentro de cada um de nós essa centelha do evangelho que acabou gerando uma nova criação. Nós temos, portanto, duas naturezas. A natureza pecaminosa, que reside ainda dentro de cada um de nós, bem como a nova natureza. Da, daí a necessidade de mortificarmos a carne e de não alimentarmos mais ela, senão ficarmos inclinados para as coisas do Espírito. Ele, uma referência a Jesus, nos firma na verdade e nos guia pela verdade. Até mesmo na denominação batista, como membro de igreja batista há mais de 33 anos, como eu disse agora há pouco, nos vídeos anteriores eu completei 33 anos de vida cristã. Eu escutei de alguns batistas falando a respeito de sonhos, visões, profecias, revelações, e estes olhavam para mim como se eu fosse um incrédulo, porque não acreditava em tais coisas. Ora, eles que não confiam plenamente na Bíblia Sagrada, ignoram completamente uma doutrina chamada suficiência das Escrituras, e as Escrituras nos basta, ela é suficiente, porque a Bíblia é perfeita, inerrante, infalível e completa, não havendo necessidade de coisa alguma fora das Escrituras, de modo que nós não precisamos nos pautar em qualquer revelação, por mais genuína que pareça ser, que esteja fora das Escrituras. Por causa de quê? Conforme me foi ensinado e eu assimilei e passo para os alunos, quer na escola bíblica dominical, na igreja, quando estou pregando, quando não, no seminário, lecionando, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. De modo que Cristo Jesus deve ser suficiente para nós. A gente precisa ter essa satisfação em Cristo. E como eu estou no meandro chamado Batista, eu fico muito à vontade para comentar. Vez ou outra, até mesmo irmãos sinceros de outras denominações já chegaram para mim e disse assim: Gustavo, eu sei que você é de uma igreja tradicional, igreja batista, portanto, mas falta alguma coisa em você. Você prega até relativamente bem. Esse relativamente é por minha conta, tá bom? Mas falta você buscar o chamado batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Certa vez eu ouvi algo dessa natureza numa referência a dois pastores, um batista e um da Assembleia de Deus. O assembleiano chamou o batista para pregar. E este, quando findou a pregação, ouviu do pastor assembleiano o seguinte: Pastor Fulano, você pregou maravilhosamente bem. Agora só falta você falar em línguas, isto é, ser batizado no Espírito. O pastor Batista indagou da seguinte maneira: se eu me tornar um cristão, conforme você diz, pentecostal, já que, segundo os ensinamentos de vocês, tem que ser batizado após a conversão e falar em línguas, eu me tornarei um crente melhor ou pior? O pastor da Assembleia de Deus disse assim: Ah, meu irmão, que era muito amigo, e a amizade continuou mesmo assim.
Você está me deixando em dificuldade, está me imprensando contra a parede. O colega Batista disse na ocasião: Você que me deixou contra a parede, numa situação bem delicada. Percebeu? Às vezes as pessoas buscam uma experiência religiosa e, por mais que falem línguas, elas não encontram satisfação na pessoa de Cristo Jesus. Sempre está buscando algo. Aí a pessoa, ela foi dentro daquele entendimento, batizado no Espírito Santo, começou a falar em uma outra língua, depois parou de falar e ela continua buscando o chamado renovo para continuar falando, 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 ainda que ela não entenda nada e ninguém que ouve entenda da mesma forma. Ora, há uma santa, entre aspas, insatisfação no meio religioso. E acredite, toda experiência cristã, quer desta forma ou de outra, não vai saciar o ser de ninguém, porque somente Cristo pode satisfazer. Se você tiver a consciência de quem Jesus é, de fato, tendo-o como um mestre, como Senhor da sua vida, como seu Salvador e como Deus sobretudo, você não vai querer vivenciar nenhum tipo de experiência senão aquela que é fundamentada, primeiramente, nas Escrituras Sagradas e também que evidencie um relacionamento. Sabe por causa de quê? Vida cristã, isto é, em Cristo, é vida no Espírito. E não é num Espírito qualquer, no Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, devemos o quê? Permanecer firmes em Cristo Jesus. Até porque o próprio Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. A gente sem Cristo faz muitas coisas, coisas que não é do agrado dele, coisas que não são resultados da operação do Espírito Santo de Deus. A gente realiza um montão de coisas, mas que não vai nos saciar em nada. Por isso, a gente precisa, sem dúvida alguma, ter muito cuidado com a transgressão, com a desobediência e com a falta de atenção em relação à palavra de Jesus, que constitui-se no Evangelho de Deus, que tem ensinamentos simples, mas ao mesmo tempo profundos, porque trata-se da bendita palavra de Deus dirigida a toda a humanidade. A gente precisa entender que o Espírito Santo ele precisa ou necessita examinar o nosso coração. O autor menciona aqui o seguinte: permitamos que o Espírito Santo examine o nosso coração. Ora, se a gente fizer um exame introspectivo nesse exato momento, você vai dar pausa no vídeo, porque o vídeo é de menor importância. O relevante mesmo é você estar atento à voz do Espírito Santo. E ele vai falar, sem dúvida, através de sua palavra, porque ele lida com o instrumento do Espírito, que é a própria Bíblia Sagrada. Mas se o Espírito Santo começar a examiná-lo, e você, nesse exato momento, fazer um exame introspectivo, será que o Espírito Santo vai achar o seu coração em perfeita ordem, tudo no lugar? Ou tem algumas coisas aqui ou colar lá dentro do seu coração que está fora do lugar, num lugar não acertado, e assim por diante? Esse momento de escola bíblica dominical, online, é uma oportunidade para você, meu irmão em Cristo, e quando não, uma pessoa não crente, a fazer esse exame introspectivo e, neste último caso, convidar Jesus para adentrar no seu coração, sondá-lo e colocar as coisas no seu devido lugar. E a partir do momento que Jesus estiver entronizado no seu coração, você vai ter uma satisfação plena, de modo que nada mais vai ser necessário, vai ser buscado.
fora das Escrituras, mas sempre orientado pelo próprio Espírito Santo que passará a habitar na sua vida. Os cristãos judeus e nós recebemos a tão grande salvação por meio da obra de Cristo Jesus na cruz e ressurreição. Neste, neste teor do escritor aos Hebreus, em alguns momentos ele vai mencionar salvação eterna e eterna salvação, indicando não apenas a qualidade da salvação em Cristo, mas, sobretudo, a extensão dela, porque a vida é eterna, isto é duradoura, é para todo sempre, de modo que quando a pessoa é salva por Cristo Jesus, ela é salva por completo. Ela não perde a salvação em hipótese alguma. Se houvesse essa possibilidade da perda de salvação, estaria patente de que o sacrifício de Jesus não foi eficaz. Porém, o autor aos Hebreus, em relação ao sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, diz categoricamente que Jesus Cristo, ele morreu uma só vez, que o seu sacrifício foi único, perfeito e eficaz. E graças a Deus por essa tão grande salvação que é anunciada pelo Senhor Jesus e, por sua vez, passada, né, aos apóstolos que instruíram as demais pessoas para que chegasse o Evangelho de Deus até cada um de nós. Note que quando a gente observa a proclamação do Evangelho no período principalmente do Novo Testamento, vários sinais e prodígios, ou ainda milagres, foram feitos por Deus para atestar da veracidade da mensagem. Além de sabedor de que os milagres da parte de Jesus eram feitos porque ele era um Deus misericordioso, um Deus grande, um Deus bondoso, etc. e tal, também tinha a finalidade de apontar para ele como Filho de Deus, como o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro, para sinalizar que Jesus é Deus e, portanto, pode salvar toda a humanidade. E esses sinais foram dados justamente para confirmar isto. Quer ver uma coisa? Lá no versículo de número 4 diz assim: testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. A referência é justamente aos apóstolos, porque diz a palavra de Deus, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, de que Deus fazia vários milagres e prodígios pelas mãos ou através dos apóstolos. A mensagem apostólica era corroborada ou acompanhada pelos milagres de Deus para autenticá-la. Isto era uma necessidade e a gente precisa atentar muito bem com relação a isto. Quando diz aqui, como eu vou aqui destacar, deixa eu fazer uma digressão rápida, por gentileza. Tão grande, ó, grande salvação. Esta superioridade qualitativa da salvação de Cristo é atestada de muitas maneiras. Qual é a primeira maneira? Primeiro, a qual tendo sido inicialmente anunciada por quem? Pelo Senhor. Vou destacar a primeira maneira aqui, ó. Foi anunciada, estou colocando de vermelho, inicialmente pelo Senhor. A segunda maneira aqui, que é o aspecto, foi confirmada depois pelos que a ouviram, isso mesmo, pelos que a ouviram, não é isso? Correto. Mas menciona também um acompanhamento de quê? É um acompanhamento, meus irmãos, de sinais ou milagres.
Eu detenho-me aqui na palavra sinais. A palavra, vou colocar no singular para você entender. Quando mencionam o sinal, a ideia da palavra grega empregada é de que maior é quem está por trás, isto é, de quem realiza o sinal, ou ainda para quem aponta o sinal, porque o sinal é para você indicar, sinalizar, correto? Ou seja, mostra que quem está por trás do sinal, ou ainda é evidenciado ou sinalizado por este feito miraculoso, é bem maior do que aquele fato ocorrido, do que aquele feito. Todo milagre realizado é muito menor do que o próprio Senhor Jesus, a quem estava apontando, direcionando-o. Percebeu? Já os milagres, eles têm esta ideia. Deus também deu testemunho, e houve essas quatro maneiras, por meio de Deus. Sinais, eu coloquei aqui sinais ou milagres, mas a gente pode continuar aqui na revista. Eu vou baixar aqui para a gente acompanhar. No caso aqui, na versão, fala testemunhos, né? Aqui, testemunhos feitos extraordinários, seria sinais, prodígios e milagres. Esses feitos extraordinários são uma alusão aos prodígios. Já disse aqui diversos milagres e dons do Espírito. Note que esses dons do Espírito Santo, foram distribuídos segundo a sua vontade. Não me pergunte por causa de quê, mas o autor se refere ao passado. Está numa ação passada. É só você ver o emprego do verbo. O sinal é uma intervenção divina manifestando a natureza de Deus e revelando o seu propósito. Já um prodígio é um acontecimento extraordinário de natureza miraculosa, que evoca assombro e, ao mesmo tempo, admiração das pessoas. Já milagres podem ser distintos de sinais e prodígios pelo fato de manifestar o poder de Deus e não a natureza miraculosa ou significado do que ele faz. Enfim, o emprego desses termos são distintos. É para chamar atenção de algum aspecto e ele não faz de maneira sinônima, pelo contrário, para evidenciar algo que chamou a atenção da parte do autor aos Hebreus e que deve realmente fazer pensar. Vamos continuar, porque diz que o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho não foi dada aos anjos, mas a nós. Ou seja, os anjos intencionaram ou desejaram pregar o Evangelho, mas coube a responsabilidade a quem? A nós, seres humanos. Que santa responsabilidade e, ao mesmo tempo, com um misto de privilégio. É um misto, uma mistura, uma amálgama de privilégio e responsabilidade. E temos uma repetição. Como escaparemos se desconsiderarmos a tão grande salvação? Da mesma forma, se Cristo morreu uma única vez para nos garantir a salvação, e se nós pudéssemos perdê-la, como nós seríamos salvos? Se o sacrifício, nesse caso, não conseguiu fazer com que ocorresse uma chamada, entre aspas, manutenção da salvação, não garantiu-a por completo. Mas a Bíblia diz, e o autor, repito, aos Hebreus fala tanto em salvação eterna, mas também numa eterna salvação. E a gente sabe, quando algo qualifica uma pessoa, por exemplo,
Uma coisa é ser um grande homem, outra coisa é ser um homem grande. A gente sabe muito bem a diferença, mas a Bíblia fala tanto em vida eterna ou eterna salvação, quanto salvação eterna. Que coisa maravilhosa, que coisa linda realmente é o escrito da parte do escritor aos Hebreus. Se tivesse possibilidade de perda da salvação, não haveria mais nada a ser feito por nós. Pelo contrário, as pessoas estariam completamente perdidas, sem esperança alguma. Mas quando Cristo nos salva de uma vez por todas e para sempre. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e de modo que o Espírito Santo é o selo, isto é, é o penhor, é a garantia da nossa redenção. Se o Espírito Santo habita no seu coração e ele não sai da sua vida como se fosse um oioiô, oioiô, ioiô, né? É aquele brinquedo, ioiô. A gente ficaria perdido. Mas não, a gente tem sim essa garantia e essa certeza. Vamos falar agora sobre esse aspecto aqui, que é a humilhação e a glória do Senhor Jesus. Quando eu falo assim, a humilhação e a glória, estou aqui deixando aqui destacado. Observe o seguinte: eu já pensei com os meus botões há muitos anos, pensando nesse fato de Jesus ter descido, ter descido lá dos altos céus, isto é, deixou a sua glória e veio habitar entre nós, assumindo a forma humana. Primeiro que a gente concebe à luz da Bíblia que a matéria, isto é, o corpo por si só, não é má, não é ruim. Havia uma ideia de que a alma ou o espírito era bom e a carne ou o corpo era ruim, mal. Mas a gente sabe que o que é mal é a natureza pecaminosa, não a matéria em si. Tanto é que Jesus assumiu a forma humana, porém sem pecado. Mas ele deixa a sua glória. Ele, sendo rico de glória, ele se esvazia de si mesmo, no sentido, não da sua divindade, naturalmente, mas ele vem habitar entre nós. E eu ficava pensando assim, será que este estado também da humilhação, como, como parte, né, dessa humilhação de Jesus, deixando a sua riqueza de glória em glória, vindo habitar entre nós, encarnando, fazendo pobre, será que isso não diminui a pessoa de Jesus? E como eu disse, eu estava pensando com os meus botões e cheguei a uma seguinte conclusão, pelo menos para este, que essa atitude de Jesus de deixar a sua glória e vir habitar entre nós, habitando, portanto, no corpo humano, não o diminui, apenas enaltece ainda mais. Que coisa maravilhosa. Sabe por causa de quê? Se eu, Gustavo, fosse Deus, eu jamais, em sã consciência, deixaria a minha glória para habitar no meio de mortais, de pessoas pecadoras como eu e como você, como nós, se eu fosse Deus. Mas como eu não sou Deus, eu fico realmente maravilhado, não apenas com o ensino de Jesus, mas com esse ensino cristalino que mostra um Deus que se esvaziou e, ao mesmo tempo, se tornou um homem experimentado de dores e sabe perfeitamente das minhas lutas, das suas angústias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque ele tem algo em comum conosco. E por isso nós identificamos tanto com o Deus homem, numa referência a Jesus, porém sem pecado, mas também com essa bendita pessoa de Deus que é
Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. O escritor destaca que o reino da humanidade está abaixo desse limite e que os anjos estão acima dele. E assim, apesar do fato de que Deus criou o homem à sua imagem, semelhança e domínio. A gente sabe que os anjos estão sob as ordens de Deus. Estes seres angelicais não ficam recebendo ordens dos homens, porém, eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, mas sob o comando de Deus, não sobre o nosso comando. Vez ou outra, eu vi em alguns cultos, os quais frequentei na adolescência e início da juventude, que algumas pessoas evocavam, digamos assim, Miguel, o arcanjo, quando não, o anjo Gabriel, as hostes celestiais, para que viesse naquele recinto com uma espada desembainhada, com isto, aquilo, outro, e dava até um certo ibope, porque parecia que as pessoas falavam e com uma certa autoridade, porém sem nenhuma fundamentação bíblica. Porque, repito, os seres angelicais não estão sob as nossas ordens. Tem um comando, e é o comando que vem lá do alto. Dito isto, a gente pode caminhar um pouco mais e falar justamente sobre o que o autor ele menciona lá na carta de Filipenses capítulo 2 versículo 5 até o 11. Nesse sentido, vale a pena você parar e ler o capítulo 2 do 5 ao 11, porque lá vai falar justamente porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos. Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte. Essa paixão aqui é o sofrimento, né? Quando fala paixão de Cristo, é o sofrimento. É aquela via crucis a qual ele percorreu, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, mostrando que Jesus não morreu apenas por alguns, mas por todos. Todos aqueles que, de antemão, o Senhor já sabia que aceitariam livremente o dom da salvação, até porque a salvação é uma iniciativa divina e ele veio para morrer por toda a humanidade. Cristo, como é presciente, ele sabia de todas as coisas, quem ia crer nele, mas ainda assim ele morre por todos os homens, porque o desejo dele era de que toda a humanidade fosse salva. Contudo, o homem precisa acatar o senhorio de Cristo, arrepender-se dos seus pecados, para que seja salvo por Cristo Jesus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como o que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Eu fiz a leitura do capítulo 2, versículo 5 até o 11 de Filipenses, mas vale a pena ler também versículo 1 até o 3 de Isaías 53, quando fala que Deus, né, que Deus, na pessoa de Jesus, foi moído, foi pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e assim por diante, um texto belíssimo que demonstra realmente o amor de Deus por nós. E por falar em demonstração de amor,
Vez ou outra, a gente vê pessoas dizendo: Ah, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ninguém me ama, Deus não me quer bem, etc e tal. Gente, Jesus já deu uma prova cabal do seu amor, morrendo por todos nós pecadores. Que a Bíblia diz que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus amou todos nós, de modo que nós temos que ter um sentimento de gratidão e certamente nos alegrar no Senhor por conta desse amor e dessa prova cabal, quando Deus Pai enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Em sua natureza humana, o Senhor Jesus foi feito pelo Pai menor que os anjos. No tocante à natureza humana, porque a natureza humana tem uma certa limitação. Jesus sente fome, Jesus sente sede, Jesus se angustia, Jesus sente realmente uma dor terrível. Ora, mas isso não o diminui como pessoa, porque na natureza humana de Jesus não havia esse elemento pecaminoso. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, diferente da concepção nossa, e fomos gerados através dos nossos pais, mas sendo os nossos pais com natureza pecaminosa. Mas a semente, vou dizer assim, divina implantada em Maria era algo puro, era algo sem pecado, algo realmente, a gente pode dizer, casto, ou seja, como eu já disse, puro. Agora a gente precisa dizer uma coisa, por mais que Jesus ele tenha essa natureza humana, daí a gente sempre falar, Jesus é 100% homem, isto é, Jesus é completamente homem, um ser humano de verdade, porém, ele não tinha natureza pecaminosa, ainda assim foi tentado diversas vezes no decorrer do seu ministério, da sua vida, etc e tal, porém não pecou. Lembra de Adão e Eva antes, lá no Éden? Eles não tinham natureza pecaminosa, mas depois por conta do livre-arbítrio, tomou a decisão errada. Escolheu atentar para a voz de Satanás através da serpente ali no jardim. Desobedeceu ao Senhor. Acontece que Jesus não tinha natureza pecaminosa, porém humana e algo real. Jesus não era uma espécie de fantasminha. O corpo dele não era algo semelhante a uma ilusão de ótica que as pessoas viam, mas não podia tocar, ou seja, nada disto. Mas Jesus tem na sua pessoa duas naturezas. Além da humana, ele tinha natureza divina. Jesus é um homem 100% Deus, simultaneamente. Eu costumo dizer que é um homem jamais visto, extraordinário. O único homem na face da terra que teve duas naturezas numa só pessoa. A natureza humana sem pecado, por sua vez, a natureza divina, completamente homem, totalmente Deus. Tudo isto simultaneamente. Em relação à pessoa da Trindade, Jesus está em pé de igualdade, tanto com o Pai quanto com o Espírito Santo. Mas acontece que dentro da Trindade, de uma forma funcional, há uma certa submissão, mas em plena harmonia. Da mesma forma que Deus criou o homem e a mulher de igual modo. O homem não é superior à mulher, muito menos a mulher superior ao homem. Ambos têm o seu valor, a sua importância, quando não relevância. Todavia, o próprio Senhor estabeleceu uma espécie de sujeição. No caso do homem, a mulher passa a ser a sua auxiliadora idônea, capaz, uma pessoa competente. E aí do homem que não tem uma mulher competente ou idônea ao seu lado. O homem tem uma missão e a mulher ajuda-o nesta missão dele. Agora, em relação à submissão, todos nós somos iguais, porém, nos submetemos o tempo inteiro
na sociedade onde nós estamos inseridos. O filho é um igual com o pai ou com a mãe, mas ele obedece dentro desse contexto familiar. O marido ama e se dedica de modo a se entregar de forma sacrificial pela esposa, e há uma submissão da parte da mulher. E antes disto, há uma submissão de ambos, quando eles são crentes em Jesus, uma submissão mútua no temor de Deus ou temor de Cristo. Mas na sociedade, como eu disse, a gente se submete. Às vezes está diante de mim uma mulher e é uma policial militar. Quando ela me para, pede os documentos, o que que eu faço? Eu me submeto. Não há afronta, não deve haver desrespeito, porque ela tem autoridade funcional, porque ela é uma policial militar. Pode ser num âmbito como um fórum, diante de juiz, de um oficial de justiça. Quando nós estamos num ambiente como uma unidade médica de saúde, há servidores públicos, alguns concursados, outros indicados pela prefeitura, ou o governo, sei lá. Mas acontece que nós sabemos que todos somos, nós somos iguais, mas a gente submete funcionalmente, porque lá eles estão como servidores públicos e nós acatamos as suas orientações, recebemos as informações e os serviços prestados. Percebeu como essa submissão é feita de uma forma natural em vários âmbitos da sociedade? Na igreja, em casa, enfim, em todos os lugares. Podemos avançar, a gente já falou sobre essa natureza divina humana. Há uma citação aqui é, deste autor que fala, como afirma Donald, sofrimento será um tema dominante na carta. De fato, a presente combinação de sofrimento e glória fornece a chave para a compreensão do escritor quanto à fé cristã. O sofrimento da morte é um problema importante para todos os homens, mas é um problema muito especial para o Filho de Deus, a não ser que alguma explicação dele possa ser dada. Há uma citação aqui, então, desse autor. A gente observa, quanto ao sofrimento, que alguns até mencionam que este é pedagógico. E, de fato, é. O sofrimento é pedagógico. Ele nos ensina bastante. Mas o sofrimento também tem, talvez, assim, um outro aspecto a ser considerado. Quando a gente fala em tribulação, vem de uma palavra cujo um instrumento que servia para separar, tipo, o trigo da palha, e que no latim, salvo engano, a expressão é tribulus, no latim, esse equipamento. E quando há aquela tritura, vou dizer assim, aquele movimento da máquina específica para fazer aquela separação, qual é a finalidade? Revelar, vou dizer assim, o grão, tipo o trigo, neste exemplo, da palha. A tribulação, o sofrimento que a gente passa no dia a dia por causa de Cristo Jesus, revela quem de fato pertence ao reino de Deus, à Igreja de Cristo, a quem verdadeiramente pertence ao Senhor. Porque, num certo sentido, todo crente em Jesus vai passar algum tipo de sofrimento, de tribulação, de desprezo, vai sofrer uma certa discriminação, e etc e tal. Não foi à toa que Jesus jamais disse o contrário. Antes, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele prossegue. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo.
Jesus venceu esse sistema corrupto pelo pecado. E se nós estivermos com Jesus, faremos a melhor coisa da nossa vida, porque nós nos tornamos participantes. E isto é uma ação graciosa de Deus, de participar do sofrimento dele aqui na terra, não pelos pecados praticados por nós, mas por amor a Jesus, por causa do Filho de Deus. A gente precisa falar da glória de participar do sofrimento de Cristo e por causa dele, porque, como eu disse, o sofrimento, perseguição, luta, provação, tribulação, tudo isto é esperado pelos seus seguidores. Algo que me impressiona e me deixa mais maravilhado ainda é a honestidade de Jesus. Ele não disse em nenhum momento que ele daria uma vida, como a gente diz no popular, como se fosse um mar de rosas, uma coisa linda, um céu de brigadeiro, nada disto. Ele foi honesto para conosco. E quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós não devemos olhar para trás. Até porque o próprio diz que aquele que olha para trás, isto é, para o arado, não é digno dele. Se a gente começar a olhar para trás, começar a colocar na balança se valeu a pena ou não servir a Jesus durante tantos anos, apesar de tantas coisas que ocorreram, na verdade a gente não vai ser digno da pessoa bendita de Cristo Jesus. O problema da paixão de Jesus fica transformado em caminho para a glória, uma vez que é reconhecido que Deus que o outorga glória é aquele que permite o sofrimento. Naturalmente que Jesus não fica lá esfregando as mãos e dizer assim, opa, mais um vai sofrer, que coisa boa, como se ele fosse um sádico. Nada disto. Jesus não é sádico, mas ele sabe muito bem. Eu tenho escutado, vez ou outra, alguns testemunhos que vai nessa linha. A pessoa é crente e alguém da empresa, do emprego, enfim, colocou-o à prova. E ele foi fiel, leal, correto, justo. Por conta disto, o empregador, quando não o gerente, depois chama ele e fala: Olha, eu estava testando você. Já que você foi uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira, correta, justa, eu vou te colocar numa função maior, num cargo melhor, ganhando mais. Eu sei que isto pode acontecer aqui ou acolá, mas cá entre nós não é a regra. Sabe por causa de quê? Se você quiser fazer as coisas certas e dormir de cabeça tranquila com a sua consciência, você não vai compactuar com uma secretaria, quer municipal ou estadual, quando não um ministério na esfera federal, que desvia recursos públicos da merenda de crianças para o bolso de pessoas. Se você é um funcionário que é indicado quando não concursado, você não vai compactuar com isso. Se você for um empregado onde há uma escancarada sonegação fiscal, você não vai compactuar com isso. Eu já disse aqui em um dos vídeos que quando eu estava casado, já com uma filha pequena, eu trabalhei na área de construção civil e o encarregado pegou lá uma meia dúzia de pessoas e colocou para trabalhar numa obra cujo nome eu me recuso a falar aqui, mas era uma boate, com um nome bem exótico, e a característica
vou dizer assim, aquela parte estética, era de um templo, pasme, um templo oriental. Um lugar bonito, chamativo. Cheguei lá na parte da manhã, fiquei incomodado e falei o seguinte com o meu encarregado: olha, eu não vou trabalhar aqui não. Se quiser, pode me mandar embora, porque até no meio-dia, não vou nem esperar o final do dia, meio-dia eu já estou indo embora. Nesse caso, ele me pegou lá meio-dia e me levou para uma outra obra. Ralei, trabalhei mais do que estava naquele lugar anterior, mas eu não ficaria é, com uma consciência tranquila se hoje eu falasse assim para minha filha e para o meu filho: olha, papai ajudou a construir esta boate aqui chamada tal nome. Eu quero contribuir para o reino, para a obra de Deus. Eu tenho orgulho, não, não um orgulho assim, no sentido negativo, mas um orgulho porque com 19 anos de idade, quando eu estava com 19 anos de idade, eu alfabetizei um adulto. Eu tenho um orgulho porque eu pude ajudar pessoas como voluntário do Núcleo de Saúde Coletiva na preservação, chamando atenção para a necessidade da prevenção em relação à questão da AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho orgulho porque eu já fui amigo da escola, já lecionei escola municipal e dei aula de reforço para as pessoas, principalmente nas comunidades carentes. Eu tenho orgulho disto. Eu tenho orgulho porque eu já fiz parte do Grêmio Estudantil e lutei não pelos interesses somente do grupo chamado evangélico, mas para que os outros também tivessem, como estudante, os seus próprios direitos. Porque, afinal de contas, nós estamos num país laico. Eu tenho orgulho dessas coisas, mas eu não teria orgulho de trabalhar num lugar que fosse um antro de corrupção, de ações danosas aos seres humanos, etc e tal. E acredite, muitos irmãos nossos ficam desempregados porque está agindo com integridade, porque quer agir com a verdade e falar a verdade. E uma boa parte dos empregadores, das pessoas de posição na sociedade, quer civil ou política, não quer pessoas desse tipo, correta, justa, piedosa, devota a Jesus ali. Até a chamada bancada evangélica, que deveria ser um diferencial em qualquer esfera, quer no municipal, estadual, na esfera federal, vergonhosamente fica fazendo barganha. É um toma lá da cá. Eles ultrajam o sangue de Cristo. É como se estivesse pisando no sangue imaculado de Jesus. Alguns deles, não todos, se assemelha a uma verdadeira corja e não dignifica Jesus, não enaltece o evangelho, pelo contrário, só envergonha o evangelho. Nesse sentido, tenho vergonha de alguns evangélicos, mas jamais terei vergonha do evangelho de Deus. E graças a Deus, se a gente sofrer, não pelos nossos pecados, mas sofrer por amor a Jesus, por causa de Jesus. E se isso acontecer, é preferível que a gente sofra o dano, fique no prejuízo, mas não venhamos vender os nossos valores, trocar os nossos valores, uma questão de conveniência, querendo obter vantagens pessoais aqui na Terra, em detrimento do que seja da vontade de Deus. Vamos agora para mais um aspecto da que é a obra realizada por Jesus. Mais uma vez a orientação:
Leia Hebreus capítulo 2, versículo 10 até o 18. A obra salvadora de Cristo é inigualável, completa e eterna. Se Jesus lhe salvou, salvou por completo. Não caia nesse engodo de que a salvação se perde. Eu fico num tom provocativo, mas é porque eu quero chamar a atenção. Algumas pessoas que professam que pode perder a salvação em algum momento, elas nunca se julgam perdedoras em algum momento, algum período da sua vida. Sempre quem perde é os outros. Tipo, viu só? Fulano estava aqui e não está mais conosco na fileira evangélica, porque ele perdeu a salvação. Mas acontece é o seguinte: se a pessoa pode vir perder a salvação independente do pecado cometido, porque nós sabemos que não tem pecadinho nem pecadão, não tem distinção, mas se em algum momento ela perdeu, ela não teria como, vou dizer assim, ter a salvação de volta. Em tese, não, dentro dessa perspectiva. Mas geralmente é assim. Elas acham que pode perder, mas sempre é os outros. Nunca cogita sequer a possibilidade de um dia ela vir perder a salvação. Tipo, não, eu não. Ah, claro que você não, né? Mas os outros podem vir perder dentro da sua perspectiva. É assim. Mas eu quero salientar isto aqui que está no texto da revista. O quê? A obra inigualável da parte de Jesus. Inigualável. Mas o quê? Completa. Isso mesmo, ó. Completa e eterna. Que coisa bela. O nosso Salvador e Senhor é aquele que, para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, e por sua obra perfeita na cruz, no seu sacrifício vicário, isto é, substitutivo, no derramamento do seu precioso sangue, trouxe muitos filhos de Deus à glória em sua humanidade. O Senhor Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento atroz. Os textos bíblicos estão aqui. E o Senhor Jesus está nos santificando, estamos sendo santificados para um futuro maravilhoso. O Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, pois, pelo contrário, ele há de nos anunciar ao Pai e cantar louvores no meio da congregação dos justos. Fomos dados a Cristo Jesus pelo Pai. E há algumas citações aqui, os- a qual não farei a leitura para não tomar mais tempo, mas eu estou passando para caso você queira dar uma pausa, você então ter a possibilidade de fazer a leitura da revista, caso não tenha ela impressa, tá ok? Por fim, vamos chegar ao último tópico, que é a comparação do sacrifício do Antigo e do Novo Testamento. Em resumo, sacrifício do Antigo Testamento, transitório. Sacrifício do Novo Testamento, permanente. O sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, para sempre, um sacrifício único, perfeito e eficaz. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus nos garante salvação. Jesus possibilita com que a parede de inimizade entre os povos existentes, judeus e gentios, venham ser derrubados, de modo que nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Desta forma, Jesus tem um povo que é composto por pessoas de todas as raças, tribos, nações, línguas, etnias, etc. e tal. Por causa de quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo por nós na cruz como sacrifício eterno. Vamos para aplicar a vida. O que que a Bíblia nos ensina? Que o cristão é identificado com Cristo em sua crucificação, na morte e ressurreição. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala sobre a gente ser crucificado.
sobre essa necessidade de ser crucificado com, com Cristo, para que Ele viva em nós e que Ele fique sendo evidenciado na nossa vida. Que haja menos eu e mais Cristo. E que as pessoas vejam Cristo em nós. A humilhação e a glória de Cristo são fundamentos para o testemunho cristão. Portanto, uma vida consagrada é uma ordem da parte de Deus. E eis a conclusão que eu não farei, mas deixo aqui em tela. Muito obrigado, primeiramente, pelas orações. Eu sei que tenho alguns irmãos que têm orado por mim. Muito obrigado àqueles que, vez ou outra, deixam aqui um comentário. Quando não, entre em contato comigo pelo WhatsApp, através da revista Compromisso, quando não, um Cantinho Teológico, que vez ou outra está aí disponibilizado em alguns comentários, em alguns links que eu deixo pela plataforma do YouTube. E eu só tenho a agradecer a vocês pelas orações e render graças a Deus, porque Ele tem me sustentado. E enquanto tiver força, estarei aqui com vocês e sempre fazendo algo para contribuir de alguma maneira com esse compartilhamento da palavra de Deus. Que Deus venha ser glorificado, que Deus venha lhe abençoar rica e abundantemente a sua vida, porque é a minha oração, é também um desejo do meu coração.